vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo pra entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Pra me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear no jardim, para colher os lírios, para pastorear no jardim, para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Eis o
A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Olá, eu te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este é o início do programa produzido pela Igreja Cristã Maranata, o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Esta produção que é feita, e a gente sempre lembra disso, com muito carinho para você e para toda a sua família. Ao longo do seu ministério, em suas pregações, ou como resultado de seus atos nos encontros com várias pessoas, o Senhor Jesus sempre ressaltou o projeto de salvação para o homem. Em uma dessas ocasiões, pregando para os seus discípulos, o Senhor propôs uma parábola, que eram recursos didáticos usados por ele para que as pessoas entendessem o projeto de salvação. E nessa parábola, Jesus discorre sobre uma semeadura e sobre 4 tipos diferentes de terrenos onde a semente era lançada. Hoje, no quadro Lições do Manaim, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza vão explicar para você todo o conteúdo profético inserido na parábola do semeador. No quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin falará sobre os muitos desafios para lidar com a criança quando seu nível de cognição está acima dos demais. No quadro Perfeito Louvor, a professora Janaína vai dar continuidade ao ensino, ainda aprofundando o entendimento do exemplo de Davi. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri, ampliando o tema O Poder de Deus na Vida de Josué, falará sobre a vitória sobre Jericó. Mas agora nós vamos cantar um louvor, eu te convido a cantar junto conosco. E logo após este louvor, você assiste ao quadro Lições do Manaim. Estendidas
Esse é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Daniel, e a todos. Todas as semanas recebemos muitas mensagens, experiências e participações dos assuntos apresentados neste quadro. E você também, se quiser, pode interagir com o programa. Abra a câmera do seu celular e foque no QR Code que está aparecendo na tela. Você será direcionado para o número do WhatsApp, através do qual poderá nos enviar uma mensagem. Vamos mencionar 2 mensagens recebidas na última semana. Uma delas veio de São Paulo, capital, e foi enviada por Lourdes Malveira, dizendo: o programa nos tem feito compreender, de uma forma muito didática, revelações profundas da palavra viva. Jason Andrade, de Belo Horizonte, Minas Gerais, escreveu: o programa Anunciando o Evangelho Eterno é um reforço imprescindível no entendimento da doutrina revelada do Espírito Santo e contribui muitíssimo no preparo espiritual para o arrebatamento. Glórias a Deus. E temos mostrado nas últimas semanas encontros que o Senhor Jesus teve. Quais tipos de encontros? Com pessoas, com grupos, com multidões. E em vários desses encontros, o Senhor Jesus propôs parábolas. E nós vemos que essas parábolas todas tiveram a finalidade principal de estabelecer o ensino da parte do Senhor Jesus. Lembrando que, dentro do ensino de Jesus, o objetivo maior é a salvação do homem, o resgate da sua alma, como veremos hoje, no quadro de hoje, na parábola do semeador, que está registrada em Mateus, capítulo 13, do versículo 1 ao verso 23. A respeito do que você mencionou, Sérgio, podemos citar o que o próprio Senhor Jesus disse e está registrado nesse texto. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então este texto confirma este propósito, o projeto de Deus para o homem através de Jesus, do sangue que ele derramou na cruz, depois do derramamento do Espírito Santo, que é salvar, buscar o homem que estava afastado dele. E na parábola do semeador, o projeto de Deus, este projeto para salvar o homem, está muito bem enfatizado, está claro, uma vez que a história contada pelo Senhor Jesus se dá em torno de quê? Da semeadura. Que é essa semeadura? Na verdade, é o anúncio, a pregação, a entrega da palavra de Deus, da mensagem bíblica. Até porque a palavra de Deus está sendo pregada, anunciada, inclusive neste momento, através deste programa, cabendo ao homem ouvir e crer no Evangelho. E não basta, isso é importante, apenas ouvir, ser um ouvinte. É preciso, claro, ouvir, mas acima de tudo, praticar, viver a palavra de Deus. É como está registrado no livro de Tiago, capítulo 1, verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Amém. Sempre que falamos de alguma parábola dita pelo Senhor Jesus, observe, o nosso maior propósito é compartilhar
o sentido profético contido nos sinais e avisos dirigidos pelo Senhor Jesus aos crentes neste tempo que estamos vivendo. Sempre procuramos traçar contornos históricos e geográficos, mas o maior destaque é o contexto profético. Por isso, dentro desse comentário dos aspectos geográficos, vamos desde já mostrar o local em que se deu essa parábola, em que Jesus mencionou a parábola do semeador, que já começa a aparecer aqui, aquela região da África, da Ásia, não é? As províncias da época de Jesus, Exatamente. Mar da Galileia, toda essa área onde Jesus falou, ou caminhou, viveu, pregou durante os 3 anos. Mas aqui, Daniel, se aproxima o local onde foi dita a parábola do semeador. Exatamente. Aqui está Mar da Galileia, a Bíblia cita isso, mas na verdade é um grande lago, também chamado Mar de Tiberíades. Lago de Genezaré também. Lago de Genezaré. Aí está a região, então, do Mar da Galileia, e nesta região foi proferida, então, a parábola do semeador. E também, à beira desse Mar da Galileia, o Senhor Jesus chamou apóstolos que viessem após ele, que estivessem com ele no ministério. Agora, você falou da parábola do semeador, mas aqui indica, Daniel, enseada das parábolas. Das parábolas. E aqui mais acima está o Monte da Bem-aventurança. Não é? Aí está uma visão atual, não é? Dos dias atuais, Agora, desta enseada das parábolas. Chamada no plural, porque aqui o Senhor Jesus não falou apenas a parábola do semeador, mas muitas outras. Muitas outras parábolas, né? E certamente naquela época a multidão estava ali à beira, né, do mar, naquela região ali, daquela enseada. Esse monte hoje, quem vai lá visitar, as pessoas mencionam esse título Bem-aventuranças, porque foi de onde o Senhor Jesus pregou, trouxe aquela mensagem, bem-aventurados os homens, e foi falando das bem-aventuranças. O Senhor Jesus, voltando agora à parábola do semeador, ou já entrando nela efetivamente, começou aquela parábola mostrando que a missão que ele recebeu, que foi dada por ele, da parte de Deus Pai, quando o enviou ao mundo, a missão foi o quê? Lançar a semente, pregar a palavra, deixar o evangelho, as boas novas da salvação. Como está aqui em Mateus 13, verso 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Esse semeador do texto bíblico é o próprio Senhor Jesus, que começou a semear desde o seu ministério. E a semente é o que? É a palavra de Deus. Já a terra, um terreno onde a semente é lançada, é o coração do homem. Então temos o semeador Jesus, a semente, a palavra, que hoje é a Bíblia, que é a palavra de Deus, e a terra, o terreno, que é o nosso coração. O Senhor Jesus sempre muito didático. Amém. E usando, Sérgio, um método mais avançado de ensino, que é o audiovisual. Amém. Podemos, então, fazer uma pergunta. Por qual razão o Senhor Jesus usa a figura de uma semente para se referir à palavra de Deus? Agora, antes até de darmos essa resposta, é importante para todos entenderem muito bem, falarmos da semente. A semente é o embrião do vegetal que gera ou dá vida a um novo vegetal. Portanto, semente é vida. Semente
é uma nova vida. Agora podemos usar este texto bíblico e mostrar por que a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, no coração do homem, pela fé em Jesus e pela ação do Espírito Santo, gera vida no coração do homem e alcança a sua alma. Este texto que você se referiu, que já está aqui projetado, está na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, com destaque para este trecho. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então não é só letra. Não, é vida. E ela é semente e ela é viva quando o homem não apenas a ouve, ele não apenas ouve uma pregação, um discurso, mas ele recebe aquela palavra no coração, ele crê, aceita, é mais importante do que tudo, ele vive uma verdade que é a verdade absoluta que está contida nesta palavra, na palavra de Deus. Ela é eficaz, observem, porque satisfaz todas as necessidades interiores e exteriores do homem, trazendo salvação, vida eterna, paz, bênção na família e tudo mais que o homem precisa. E vamos começar agora vendo na parábola do semeador que a semente mencionada por Jesus foi lançada em 4 tipos diferentes de terrenos. Mas somente, Daniel, um dos terrenos deu fruto. E nós vamos ver o porquê. Mas todos receberam a semente. A mesma semente. O primeiro terreno onde a semente veio a ser lançada, diz a parábola, foi ao pé do caminho, isto é, à beira do caminho. Mas não deu fruto, pelo fato de que as aves vieram e a comeram. Como está aqui no texto bíblico. Certa feita, é importante essa lembrança, o Senhor Jesus disse assim: eu sou o caminho. Uma semente lançada à beira ou ao pé do caminho significa aquela pessoa que até ouve a pregação da Bíblia, até gosta, mas não está em Jesus. Quer dizer, ela ouve, ela conhece de alguma maneira, mas não está vivendo no caminho. Está à beira do caminho. Alguém que até pode gostar de ir aos cultos, pedir oração e receber uma bênção, mas não se definiu ainda. Não se definiu ainda por aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. E nesse sentido, recebemos uma mensagem de Lucas Mafra de Castro Alves, de 8 anos, Que bênção! de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nosso abraço, mais uma vez, aos adolescentes, intermediários e crianças Glória a que Deus. têm participado do programa. E ele escreveu assim: na parábola do semeador, o primeiro terreno é à beira do caminho, significa o coração do homem que ouve a palavra, mas não a aceita. Na verdade, nessas pessoas, a palavra de Deus, a semente, não produz o resultado mais importante estabelecido por Deus. Que resultado é este? A salvação da alma, o resgate do homem. A transformação de vida. Amém. Uma pessoa à beira do caminho ouve a palavra, mas logo vem o mal e retira a semente do seu coração. Vamos passar para o segundo terreno onde a semente foi lançada, que também não gerou fruto, que foi entre pedregais. Entre pedregais onde não havia terra suficiente. Como está aqui no texto de Mateus 13, 5 e 6.
e outra parte caiu em pedregais. Então, esse segundo terreno até tinha alguma terra que poderia desenvolver a semente, mas a quantidade de terra era pouca, era insuficiente para sustentar o crescimento da planta. Exatamente, aquele terreno, por estar entre pedras e ter pouca terra, está tudo aqui no texto, até gerou inicialmente o nascimento da planta. Mas ela morreu rapidamente quando veio o sol, a queimou, fazendo com que secasse, porque não tinha raiz. A raiz fala de quê? A raiz fala daquilo que dá durabilidade, longevidade à semente lançada, o que no sentido espiritual representa a doutrina bíblica, que é alcançada pelo conhecimento e estudo da palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Não estando, então, devidamente firmada na doutrina, nos ensinos da palavra de Deus, a pessoa acaba por se abalar. A sua fé é abalada nos momentos difíceis e depois vem até a desistir da caminhada. Como diz o texto em Mateus 13, 21, não tem raiz em si mesmo. Até porque a vida do crente em Jesus é marcada por aflições e problemas os mais diversos. Agora, aquele que está firme na doutrina, mesmo se vendo diante de quaisquer angústias, até perseguições, problemas, tem a fé como? A fé é preservada, sempre fortalecida, e ele persevera no caminho que é o Senhor Jesus. Ele prossegue na salvação. Dissemos que a parábola menciona 4 tipos de terrenos que recebem a mesma semente, mas somente um deles dá fruto. Já falamos de 2 desses terrenos, à beira do caminho e entre pedregais, mostrando o sentido profético da palavra de Deus, que sendo pregada e ouvida, não traz salvação. Destacando, Daniel, que o problema não está na semente. Não está na semente. Que é sempre a mesma. O problema está no tipo de terreno ou no coração que recebe a semente. Ou seja, o problema não está em Deus e nem na sua palavra. Deus quer abençoar. O problema, na verdade, está no nosso coração, no coração do homem, que nem sempre recebe a palavra como deveria receber. Vamos agora para o terceiro tipo de terreno, onde a semente caiu, que foi entre espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram a semente, não permitindo que ela desse fruto. Esse tipo de terreno entre espinhos fala daqueles que ouvem a palavra e de alguma forma são abençoados, porém se deixam envolver pelas coisas deste mundo e acabam por não reter o que Deus lhes dá, como escreveu a Denice Oliveira Sintra, de Chapecó, Santa Catarina. O espinho é tudo que vem para sufocar a palavra e devemos estar vigilantes para não cairmos nessa cilada. Como o Senhor Jesus mesmo explicou na continuidade da parábola. Quer dizer, ele ouve, essa pessoa ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica o quê? Infrutífera. A parábola mostra, contudo, que há um tipo de terreno
que recebe a semente lançada, permite que ela se desenvolva, cresça e esteja firme, imune a qualquer tipo de ataque de aves, resistente ao sol, com uma raiz profunda e produza fruto. Que é uma boa terra, uma terra frutífera e que produz as mais diversas quantidades de fruto. Aqui a parábola exemplifica alguns volumes de fruto. Produtividade. A produtividade. Agora, o fato é o seguinte: a semente na boa terra sempre frutifica, sempre dá fruto. Sobre a boa terra, vamos citar o comentário de Fabiana Monteiro, de Recife, Pernambuco. Ela escreveu: a semente é a palavra de Deus e a boa terra é o coração fiel e humilde. Devemos a cada dia cultivar essa semente para que venha a dar muitos frutos. A boa terra representa o coração que ouve e compreende a palavra. Aquele que aceita, pratica e vive a palavra de Deus como o fundamento da sua vida. Isto é feito através da fé em Jesus e da ação do Espírito Santo. É o texto de Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Não só ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Mas todos produzem. Glória a Deus. Aquele cujo coração é a boa terra é sempre grato a Deus. E para sintetizarmos tudo que falamos hoje sobre a parábola do semeador, vamos agora citar a mensagem que foi mandada por Thaís e Laurentino Galdino, de Campina Grande, Paraíba, que disse: Jesus é o semeador que leva a palavra de Deus aos nossos corações. Devemos estar no caminho, com os corações limpos, sem espinhos ou pedras, nos fortalecendo e aprofundando em conhecimento e obediência, vivendo em total dependência do Espírito Santo, sendo anunciadores do Evangelho de Cristo. E assim cresceremos e produziremos fruto. Realmente ela sintetizou. Glória a Deus. A palavra de Deus traz paz, transforma a vida do homem, socorre o necessitado e estende a mão ao aflito. A palavra de Deus traz salvação e vida eterna. Mas, além de ouvir a palavra, é preciso ter o coração como uma boa terra, deixando a palavra agir através da fé em Jesus e pela ação do Espírito Santo, sem jamais se deixar levar pelo mundo e pelo pecado. Maranata, o Senhor Jesus vem. Glórias ao Senhor. Este quadro Lições do Manaim tem todo o seu conteúdo escrito, produzido a partir da Escola Bíblica Dominical e dos seminários da Igreja Cristã Maranata. A nossa Escola Bíblica Dominical acontece todos os domingos às 10 horas da manhã, em muitos dos nossos templos que já estão voltando presencialmente no domingo de manhã, mas sempre pelo nosso canal no YouTube, às 10 horas, como eu mencionei. Continue assistindo o programa Anunciando o Evangelho Eterno com os quadros que virão na sequência. Deixaremos agora uma questão a ser estudada e respondida. Preste atenção. Nas 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus, o Senhor Jesus abordou um assunto central.
escolha uma delas e fale sobre esse assunto central ligado à parábola que você escolher. Está aparecendo agora aqui um QR Code. Basta você aproximar a câmera do seu celular deste código, deste QR Code, e já será direcionado para o número do WhatsApp. Vai aparecer este tema, você vai orar, buscar o Senhor, estudar a palavra e nos enviar o seu comentário. Participe! Sua participação é muito importante para nós. Em seguida, convido a todos a ouvirmos, não só ouvirmos, participarmos de um louvor, de um cântico de adoração a Deus, porque o louvor liberta. Deus habita no meio do louvor do seu povo. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Chegou o tempo de pensar nas coisas que são lá do céu, deixando este mundo mal, com todos os pecados seus. Pensai nas coisas lá de cima que se aproxima o reino de Deus. Pensai nas coisas lá de cima que se aproxima o reino de Deus. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Foi nos dias de Noé, com o dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Gomorra, o fogo tudo devorou. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Porém não houve agonia como nesse dia do Senhor. Ó, buscai as bênçãos do Senhor, confiai no seu imenso amor. Os sinais estão nos declarando que vai se passando o que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste com o dom celeste do Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso desejo é que a semente lançada neste programa encontre em seu coração uma boa terra e que gere os frutos do Espírito Santo na sua vida. Agora eu quero falar com os pais e também com os professores. E quando um de seus filhos ou um de seus alunos apresenta uma capacidade cognitiva acima dos demais, quando você percebe um patamar de inteligência superior em uma criança em especial, como aproveitar essa virtude? Como motivar essa criança e, ao mesmo tempo, incluí-lo no contexto dos demais? Essas perguntas serão respondidas pela doutora Maria Amin no quadro Acessibilidade. A paz do Senhor, irmãos. O nosso assunto hoje é sobre a criança que é muito inteligente. Hoje nós sabemos que inteligência, na verdade, são inteligências, né? Tem vários tipos de inteligência. Então, não é a nossa ideia aqui falar sobre esses vários tipos de inteligência, mas alertar os irmãos para essa criança que está no nosso meio, né? Criança e adolescente, e que vai ter características de como. Eu não preciso saber o QI dessa criança, mas pelo comportamento eu percebo. São crianças muito curiosas, crianças que querem, né, que perguntam muito acima daquilo que a gente está ensinando.
são inquietas. Aqui nós temos uma inquietude tanto motora, mas também uma inquietude mental. Então, a mente dessas crianças realmente não para e elas querem que quem está ao seu lado as acompanhe nesses raciocínios, tá? Essas crianças têm uma baixa tolerância ao erro, então errar para elas é muito difícil. Se eu sou muito inteligente, como eu posso errar? Então, eu acho que um dos nossos papéis como professoras de classe é mostrar para essas crianças que todos nós erramos. Por mais inteligente que ela seja, que qualquer pessoa seja, nós vamos errar. O que nós precisamos é reconhecer o erro e não repetir o erro. Então, isso acontece com o ser humano, independente da sua inteligência. Inflexíveis, uma inflexibilidade cognitiva. Então, fazê-los entender um ponto de vista nem sempre é fácil, porque eles têm o quê? Muitos argumentos. E aqui nós temos que fazer a diferença entre argumentação e oposição. Muitas vezes os professores e os próprios pais acham que essas crianças elas são muito opositoras, desobedientes, mas na verdade elas não são. Elas não entenderam aquilo que é proposto a elas fazer e elas argumentam até entender. E elas vão defender o ponto de vista delas porque são inflexíveis, mas isso não é oposição, isso é uma característica daquela criança que é muito inteligente. Ela não vai aceitar as coisas com muita facilidade. Qual é o grande desafio frente a essas crianças? É a discrepância que eles têm entre a idade cronológica e a idade mental. Então, eles têm uma idade cronológica onde o emocional acompanha essa idade cronológica. Então, eu tenho 8 anos, a minha idade é de 8 anos, então o meu emocional é de 8 anos e a minha idade mental, por exemplo, a minha capacidade de aprender é de 14 anos. Então, equilibrar isso aí é difícil. Mesmo aquela criança que tem uma grande inteligência emocional. Mesmo essa criança, esse desnível acontece e ela precisa do nosso apoio para ajudá-la a se adaptar a esse jeito de ser, né? E o que nós podemos fazer por essa criança na classe? Primeiro, qual é a idade da criança? Eu tenho que saber qual é a idade, quais são as suas habilidades. Como é o relacionamento com as demais crianças da mesma idade? Porque se ela consegue ter um bom relacionamento, se ela consegue brincar com as crianças da faixa etária, então nós temos um problema menor do que aquela criança que não consegue se adequar à sua faixa etária, tá? E por que isso nós vamos fazer o levantamento de quais são esses problemas envolvidos. Porque, de acordo com esses problemas, o que eu posso sugerir? Eu posso dar para essa criança um enriquecimento de conteúdo na própria classe. Se ela consegue brincar, ela consegue estar bem com os seus pares, então eu faço um enriquecimento, eu dou algo a mais, um desafio maior para essa criança, uma pergunta mais difícil, eu posso pedir para ela pesquisar alguma coisa mais na Bíblia, ou alguma coisa sobre costumes da época, geografia da época, vai depender do interesse da criança. E eu vou acelerar essa criança de classe. Ela tem capacidade de acompanhar o estudo da classe, por exemplo, dos intermediários, sendo da classe de criança? Ok, mas eu tenho que ter cuidado com isso e essa é uma decisão que tem que ser tomada junto ao Ministério. Nós, professores, não temos autorização para fazer isso. Por quê? Porque existe uma determinação das idades e de quais classes as crianças estão. Então, cada caso deve ser visto separadamente. E nosso objetivo é ajudar a criança a transformar o seu potencial em habilidade e em funcionalidade. Que quando adulto, ela saiba usar todo o seu potencial. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, entre em contato pelo e-mail acessibilidade@presbiterio.org.br. Tem toda uma equipe pronta para ajudar os irmãos. A paz do Senhor Jesus. O grande rei Davi também foi um grande instrumentista. A Bíblia registra que ele foi identificado como alguém que tocava bem, além de diversas outras boas características. E hoje, no quadro Perfeito Louvor, a professora Janaína vai continuar abordando a história do grande instrumentista Davi e como o testemunho dele serve como exemplo e inspiração para nós. Então você já sabe,
Pegue o seu instrumento e vamos tocar. Quero cumprimentar a todos, as crianças, intermediários e adolescentes, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por estar aqui juntinho com vocês. O Senhor tem nos despertado a buscá-lo ainda mais, para termos as nossas experiências. Ele tem nos abençoado com a participação de vocês em todas as programações. E isso é uma grande bênção. E neste quadro não é diferente. Vamos assistir? Essa é a adolescente Tainá, de Ibirité, Minas Gerais. Maria Eduarda, 10 anos, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Anaísa tem 5 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Anuncia que Jesus voltará, brilhante, refulgente é o brilho da igreja, Jesus vai voltar. Samuel tem 8 anos, de Camaçari, Bahia. Esse é o intermediário Abner, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Lívia tem 10 anos, de Viana, Espírito Santo. Glória a Deus! Estamos aprendendo com o servo Rei Davi a sermos um bom instrumentista. E a aula passada aprendemos que devemos ser obedientes, podemos ser usados pelo Senhor em qualquer idade e que devemos permanecer no campo, na igreja. Paramos a história quando Samuel pediu para chamar Davi. Vamos continuar? Davi foi ao encontro de Samuel. E chegando lá, o Senhor disse a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Samuel pegou o vaso do azeite e ungiu a Davi, no meio de todos os seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor encontrou lugar no coração de Davi. Hoje estamos aprendendo que o Senhor quer nos usar. E assim como ele chamou a Davi, ele também está te chamando. Não perca tempo. Ele te chama para tocar um instrumento, para cantar, para evangelizar, falar de Jesus para as pessoas. O Senhor capacitou e honrou Davi. E conosco é igual. Quando somos obedientes à sua vontade, ele nos capacita, nos ajuda e nos honra. E o Espírito do Senhor, que entrou no coração de Davi, é o Espírito Santo que mora no nosso coração. Então nós podemos falar como Davi falou no Salmo 28:7. Vamos ler com a tia? Pelo que o meu coração exulta, salta de alegria, e com o meu canto eu o louvarei. Mas vocês devem estar perguntando, quando vamos ouvir sobre a harpa de Davi? Na próxima aula. E esse momento será muito importante e interessante. Agora a tia vai pegar a minha escaleta e gostaria que você pegasse o seu instrumento para recordarmos juntinhos. O louvor vem para o meio. Até a próxima aula e a todos a paz do Senhor Jesus. Caminho da eternidade, onde a profecia
Um dia, Deus chamou o seu servo Josué e orientou que ele enfrentasse e vencesse uma cidade que era indestrutível, Jericó. E esta experiência bíblica nos ensina muito sobre o valor da obediência ao Senhor e o quanto Ele, o Senhor, está pronto a operar com o seu imenso poder em nosso favor quando nós o obedecemos. Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri vai nos falar sobre a vitória sobre Jericó. Vamos assistir juntos? Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, em especial as crianças, intermediários e adolescentes que acompanham esta aula. Eu convido a todos a abrir as Bíblias na Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 30, para o ensino deste dia que vai ser sobre a conquista da cidade de Jericó. Vamos ler comigo? Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Josué foi um servo escolhido por Deus para substituir Moisés, que estava guiando o povo para a terra prometida. Muitas dificuldades o povo enfrentou. Depois que eles passaram pelo Jordão, uma dificuldade foi conquistar a terra de Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade que tinha os muros muito altos, muito largos. Olha só, poderia até construir casa em cima desses muros, de tão altos e fortes que eram os muros. Mas Josué chegou até aquela cidade e, por orientação do Senhor, ele foi vitorioso. O Senhor disse a Josué que ele iria conquistar aquela cidade como? Rodeando os muros daquela cidade. Por 6 dias ia rodear uma vez ao dia e no 7º dia ia rodear 7 vezes. E depois iria um sopro longo e forte da buzina dos sacerdotes. Os muros iam cair após o grito do povo. Então foi assim. Os soldados iam à frente, os sacerdotes iam com as buzinas e também com a Arca da Aliança. E, por fim, iam outros soldados armados. E Josué foi obediente à voz do Senhor. Ele fez com que tudo o que o Senhor mandou acontecesse. E por isso a vitória foi certa. Os soldados foram à frente, os sacerdotes tocaram a buzina e os muros caíram. O Senhor deu a vitória a Josué porque ele foi um servo que ouviu a voz do Senhor e colocou tudo em prática. Mas o que são esses muros? As nossas dificuldades, aquilo que nós não conseguimos superar, mas o Senhor é poderoso e o Senhor é o Deus do impossível e por isso nós somos vencedores. E Jericó? Jericó representa o mundo. É este mundo que nós estamos vivendo. Jericó era uma cidade que vivia no pecado e por isso Deus amaldiçoou aquela cidade. Sendo assim, o Senhor nos faz vencedores neste mundo através das armas espirituais. E quais são as armas espirituais? O louvor, o jejum, a madrugada, a oração, a leitura, a palavra. E isso faz de nós mais do que vencedores, porque nós usamos armas que o mundo não conhece. E por isso este mundo é derrotado. Aquele povo estava indo a caminho de Canaã, a terra prometida. E nós somos diferentes? Não. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos vencido este mundo cada dia através da orientação do Senhor. E também nós estamos indo rumo a Canaã celestial, rumo ao céu, a eternidade que o Senhor tem preparado para nós. Por isso que possamos ser igual a Josué, estarmos na posição de servos, ouvindo a voz do Senhor e colocando em prática, obedecendo, para que o grande dia do Senhor, quando o Senhor vier nos buscar para nos arrebatar, nós possamos subir para o céu e estarmos com o Senhor para sempre.
você já percebeu que este programa é completamente voltado para a família, para aqueles que querem aprender acerca da Bíblia, que é a Palavra de Deus, e que aponta para o seu grande amor, e é o único verdadeiro projeto de salvação e também de vida eterna para o homem. Mas este programa também é interativo e, por causa disso, temos recebido centenas de mensagens todas as semanas. Ah, e você também quer interagir conosco? Mande uma mensagem nos falando do seu testemunho com aquilo que você ouviu nesse programa, falando também sobre a importância em sua vida. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e falar sobre os quadros desse programa, o que você mais gosta, se tem alguma dúvida. Indique o quadro e a sua mensagem será enviada para os apresentadores daquele quadro. Será muito bom saber a sua opinião. E eu quero te dar uma dica toda especial. No canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você assiste a esta e a todas as edições anteriores do programa, além de muitos outros conteúdos que estão postados lá no canal. Aproveite para curtir e compartilhar esses conteúdos com pessoas que você conhece. É simples, é muito rápido e pode levar muitos a conhecerem a verdade da Palavra de Deus. Mas agora eu quero me dirigir a você que, de uma forma especial, foi tocado pela mensagem que foi transmitida através desse programa. Você que entendeu hoje que precisa de uma experiência com o Senhor. Você que ainda não ouviu a voz de Deus na sua vida. Você que ainda não teve uma experiência real com Ele. Eu quero te dizer que se você mora no Brasil, nós temos um canal direto para te atender. Ligue gratuitamente a qualquer hora do dia ou da noite para este número que está aparecendo na tela, 0800 707 3076. Este número é exclusivo para atender aqueles que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata, mas que precisam de uma palavra da parte do Senhor e até mesmo de uma oração. Você também pode nos seguir nas redes sociais e acessar os sites da Igreja Cristã Maranata e também da Rádio Manaim. Baixe os aplicativos gratuitamente, navegue por eles e conheça muito mais sobre nós e também sobre as nossas plataformas digitais. Acompanhe a nossa agenda semanal, ela é publicada todas as segundas-feiras nas nossas redes sociais e no aplicativo da Rádio Manaim você ainda pode ouvir louvores 24 horas por dia e também compartilhar os podcasts de mensagens. E assim, estamos chegando ao fim desta edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. E não se esqueça, todos os domingos às 10 horas da manhã, no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, você tem uma programação especial, a Escola Bíblica Dominical, domingos às 10 da manhã. Não perca, hein? E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez neste horário, com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Maranata, o Senhor Jesus vem!